Mas Paulo dá uma razão do porquê disso. Por que Deus sente-se irado? Por quê? O porquê da ira dele? Verso 19 e verso 20 falam de uma forma muito específica a respeito disso, do porquê dessa ira de Deus. Porque Deus colocou o conhecimento dele à disposição para que as pessoas pudessem conhecê-lo. Olha o que o texto nos diz: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Perceba duas coisas muito interessantes: o que de Deus se pode conhecer, ou seja, o que é possível conhecer de Deus, que Deus quer que as pessoas conheçam, que é o básico, que é o que nós veremos no próximo versículo, é simplesmente espetacular. E é possível conhecer por quê? Porque Deus lhes manifestou. Rapaz, olha só que coisa fascinante, voa. Eu estou falando do passarinho que estava voando ali assim. Já imaginou a gente fazer coisa, quer dizer, nós temos feito coisas parecidas, eles só não se reproduzem. Então é bem interessante, sabe? A gente faz o passarinho voando e tudo mais, de qualquer forma. Percebe o contexto? Deus está falando o que é possível conhecer de mim através da criação. Eu fiz questão que as pessoas soubessem. Bem reto e direto, bem claro. Deus manifestou. Mas olha o verso 20, como Deus coloca isso de uma forma espetacular. Pois desde a criação do mundo, ou seja, desde Adão e Eva até agora, os atributos invisíveis de Deus, e aí Paulo menciona dois específicos, que é o que se pode conhecer por meio da criação: seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente por meio, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que essas pessoas, elas são indesculpáveis. Ou seja, a razão da ira de Deus é que Deus se revelou, Ele deixou claro. Não tem como. Deus falou assim: olha, isso aqui é sinal de inteligência. Se você quer conhecer um pouquinho mais, vá hoje à tarde lá aprender um pouquinho mais sobre o design inteligente que nós encontramos na natureza. Planejamento, complexidade, isso não surge por acaso. No entanto, essas pessoas abandonam essa ideia de que Deus é o autor por trás de tudo isso. E o que acontece? Aí nós temos que ver por que Deus está tão irado assim dessa manifestação dele. Ou seja, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, é por isso que eles são indesculpáveis. E as duas coisas que Paulo cita são muito interessantes. Ele diz assim, primeiramente, que os atributos invisíveis de Deus são claramente vistos. Então, como que algo invisível pode ser claramente visto? Deixa eu dar um exemplo e daí eu vou discutir um pouquinho mais o contexto. Um dos atributos invisíveis de Deus é ser eterno. Isso não é visível, não tem como ver. Deus é eterno. Como é que eu sei que Deus é eterno? Ou, pior ainda, o que significa ser eterno? Para que eu e você entendêssemos o que significa ser eterno, que é um atributo invisível de Deus, Ele criou o tempo. Agora, tendo criado o tempo, eu consigo entender o que significa ser eterno. Olha que coisa fascinante. Sem usar o conceito de tempo, não pode usar o conceito de tempo, me explique o que significa sempre. Não pode usar o conceito de tempo. Deixa eu pegar o outro lado, o negativo. Tente explicar o que significa nunca. Imagina Deus chegar para a gente, se Deus não tivesse criado o tempo, e Ele dissesse o seguinte: eu sempre existi. Não faria sentido. O que significa sempre? Deus iria dizer: eu nunca deixei ou deixarei de existir. Senhor Deus, o que significa nunca? Percebe como Deus foi brilhante em ter criado o tempo? Ele criou o tempo para que nós entendêssemos, para que nós víssemos um atributo invisível dele. É por isso que pessoas fazem uma confusão muito grande, né? Chegam para mim e falam assim: quando que Deus veio a existir? Falo assim: não, eu vou fazer uma proposta que é mais complicada ainda. Quando o tempo foi criado? Você não pode usar o quando porque ainda não tinha tempo. Rapaz, agora ficou legal, né? Para a gente entender um pouquinho quem é Deus. É espetacular esse nosso Deus que cria essas coisas para nós entendermos quem Ele é, os seus atributos invisíveis, para nós entendermos quem é Deus.
Você já imaginou que Deus criou o tempo para que nós entendêssemos o que significa ser eterno? Deus não criou o tempo para a gente criar relógio. Deus não criou tempo para a gente fazer fábricas de relógio e ganhar dinheiro com tudo isso. Não, Ele criou tempo para que nós entendêssemos um dos seus atributos invisíveis. E é isso que Paulo está falando, ou seja, Deus faz uma revelação de si mesmo. Ele mostra que a natureza foi trazida à existência para refletir quem Ele é, os seus atributos invisíveis. Imagina a grandeza do nosso Deus. As pessoas chegam e falam para mim, Deus é grande. Eu falo, amém, irmão, Ele é muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta para o irmão, quão grande é Deus? Deus é muito grande. Ô irmão, o senhor não falou nada até agora, o senhor só falou que Deus é grande. Continua, vamos para o próximo passo. Quão grande é Deus? Não, o irmão não tem noção do quão grande é Deus. Eu volto para o irmão e falo, irmão, até agora o senhor não falou nada. Vamos colocar isso de forma prática. Daqui até o Sol são 150 milhões de quilômetros. Eu acho que Deus é grande. Não, peraí, isso é pequeno. A estrela mais próxima da gente está mais, além do Sol, está a cerca de 41 trilhões de quilômetros. A estrelinha mais perto da gente. Eu acho que Deus é grande, mas essa é a estrelinha mais perto da gente. Você sabia que para a gente ir de uma extremidade da nossa galáxia até a outra, são 100 mil anos-luz, e um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros? Eu acho que Deus é grande. O senhor sabia que a galáxia mais próxima da nossa galáxia está a 2,5 milhões de anos-luz? Lembra que um ano-luz é 9,5 trilhões de quilômetros. Então você vai precisar pegar 2,5 milhões, multiplicar por 9,5 trilhões. Eu falo para o irmão, eu acho que Deus é grande. Ô irmão, sabia que o universo que nós moramos deve ter aproximadamente 93 bilhões de anos-luz? Então você vai precisar pegar 93 bi, multiplicar por 9,5 tri, daí você começa a ter uma ideia do universo. Fala assim, ô irmão, deixa eu contar para o senhor, você sabia que a Bíblia diz que Deus mediu os céus a palmos? Imagina tomar uma bolacha do Senhor Deus para você ver o que acontece. Terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Literalmente. Percebe? Agora nós começamos a ganhar uma noção de quem Deus é. É por isso que todas essas coisas foram trazidas à existência. Porque quando Deus diz que Ele é grande, Ele não está brincando. Ele é um grande Deus. É por isso que Deus nos convida a trabalharmos com Ele. Não é porque nós sejamos capazes, é porque Ele é grande. Não porque nós sejamos inteligentes, mas porque Ele é o Todo-Poderoso Sábio. Percebe? A natureza foi criada para isso, para que nós entendêssemos quem é esse Deus. É por isso que os homens são o quê? Indesculpáveis. Eu estou falando pessoal, foi colocado um novo observatório, o Webb, e mais alguns meses, em julho, ele deve estar totalmente operacional. Rapaz, o que a gente não vai ver? As obras das suas mãos. Você fala assim, mas a NASA não colocou esse negócio, a NASA, a ESA e outros grupos aí que trabalharam para montar esse observatório, telescópio. Eles não estão pensando na glória de Deus. Eles não, mas Deus está. Foi por isso que Deus financiou a obra. Foi por isso que Deus deu ideia para esses caras. Vamos fazer um telescópio? Deus fala, tem que ser um telescópio que nos ajude a ver como foi logo no início. Deus fala, olha para a minha palavra, mas tudo bem, vamos usar o telescópio. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Vamos montar o telescópio, vamos olhar lá no comecinho, vamos ver. É porque o Hubble foi muito interessante. O Hubble consegue ver bem longe. E até agora o que o telescópio Hubble nos mostrou é que o universo foi criado. Então eles querem ir um pouquinho mais longe, porque vão ver, talvez lá longe o universo não tenha sido criado. Porque até onde a gente viu, o universo parece estar completo, complexo e perfeitamente funcional. Parece até Gênesis capítulo 1, quando Deus fala no quarto dia. As pessoas falam, a gente vai precisar ver um pouquinho mais longe. É por isso que eu estou super animado com o telescópio Webb. A gente vai ver pelo menos 10 vezes mais longe, com mais clareza.
Já viu, né? Deus não gosta de coisa míope. Ele falou assim, vou deixar bem claro agora. Vamos colocar um bom telescópio, melhor ainda. Eu vou custear tudo, vou ter ideias brilhantes, o pessoal vai fazer, e sabe o que é melhor ainda? Vai funcionar. Você consegue imaginar o que significa fazer com que um espelho de aproximadamente 1,60 m vire para um lado, para o outro, para cima ou para baixo, a uma distância de 3 átomos? Tenta fazer um motorzinho desse jeito. É espetacular o negócio. Está feito, está funcionando de acordo com o planejado. Eu não sei quantos de vocês, mas o que eu orei para que desse certo, para que o negócio não explodisse quando estivesse subindo, sabe? Falei, Senhor, por favor, o projeto foi tão bom até agora. Eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa, mas coloca lá. E não é que Deus manda esse negócio, chega lá no que a gente chama de ponto de Lagrange, o ponto 2, e ele está parado, estabilizado, certinho, tudo abriu do jeito que era planejado, e agora só estão fazendo os alinhamentos dos espelhos, e mais alguns meses tudo funcionando. Para quê? Para o louvor da sua glória. Para que aqueles que o conhecem possam olhar para as imagens, para os resultados dessa pesquisa e falar, Senhor, grandes são as tuas obras. Para que a gente possa olhar para todas essas coisas e falar, não há Deus como o Senhor.